Simone, Tradições Capixabas. Hoje estamos aqui com o Tata Gerdan de Matamba, seguindo com o nosso documentário sobre sacerdotes tradicionais capixabas. Primeiro, obrigado por estarem aqui, adorei. Falar da minha trajetória é uma história grande, tá? A gente vai ficar aqui horas conversando, mas eu vou tentar resumir um pouquinho para vocês. Tata Gerdan de Matamba. Antes era só Gerdan, mas nos meus 7 anos, né? Com meus 7 anos de idade, eu comecei, vou resumir. Comecei com meus 7 anos de idade, onde eu tive uma doença chamada hepatite. E eu tive a necessidade, porque as pessoas ou entram para um candomblé pelo amor, ou entram pela dor. No meu caso, eu não tive escolha, mas foi pela dor, porque eu tinha uma doença para ser curada. E naquela época, tudo era, quem era de espiritualidade, tudo era do santo. É porque o santo queria, é porque a cabeça do santo está pedindo. E na minha época, quem estava pedindo era Ogum. Na minha época, Ogum, porque o banto, ele só veio agora, né? As pessoas aprenderam a falar banto, porque o povo antigo não sabia falar o bantu, não sabia. Era Yorubá mesmo. Então, assim, Ogum estava, né, destinado no meu ori. E quando tudo isso foi acontecendo, naquela época que eu precisei fazer essa obrigação, né, que é minha iniciação, Matamba, que hoje é Matamba, mas a gente chamava de Oiá mesmo naquela época, tomou minha cabeça. Então, quando era para ser Ogum, virou Matamba, virou Oiá. Então, eu era o filho de Oiá com Ogum. E que eu sou até hoje filho de Oiá com Ogum. Então, a partir daí, começou o meu processo. Então, todos os meus, num processo de 7 anos até uns 10 anos de idade por aí, as minhas entidades começaram a surgir, a aparecer. E uma das aparições mesmo que chamou muito a atenção é aquela que me botava de saia. Porque eu tinha uma família que não era uma família que era preconceituosa, mas era uma família que era uma novidade ver um Gerdan, que era um artistazinho, um menininho que gostava de dançar, de fazer tudo, de saia. Então, assim, a minha pombogira, ela me irradiava na minha idade nova. Mas eles não entendiam ainda, né, qual era aquele processo da pombogira, porque eu carrego 2 pombogiras na minha cabeça. Né? Eu tenho Maria Padilha na minha cabeça e tenho minha pombogira cigana, que pouco vem, porque ela não gosta de tumulto, então não vem. E Maria Padilha não, é a mulher da comunicação, é a mulher do que faz, que pinta, que borda, e a gente convive com ela esses anos todos. Inclusive, ano que vem ela completa 40 anos. 39 esse ano, 40 anos no ano que vem, né, que ela completa já no meu ori, vindo no meu ori. Até todo o desenvolvimento, eu ir completando as minhas idades de santo. Quem é de boa noite? Boa noite. Fiquem à vontade. Eu não sou mulher de falar demais, eu sou mulher de fazer. Então vamos aproveitar, curtir, aproveitar muito essa noite, porque ela acaba rápido. Mas diga, meu filho, e a todos dessa casa maravilhosa. Amo vocês, vocês moram na minha vida e eu trabalho na vida de vocês. Sou uma mulher leal. Nunca vocês vão ouvir que eu, Maria Padilha da Coroa de Fogo, traí ou enganei alguém. Nem os meus maridos eu enganei. Porque eu sou mulher que faz. E se eu tiver que mandar algum recado para alguém, eu mesma vou, porque eu não sou mulher de recado. Quem está seguro na mão de seu Gerdan, prosperem, cresçam. Quem não aguenta, solta a mão. Segue suas vidas. A minha missão nesses 30 e poucos anos, porque eu sou novíssima, é cuidar, proteger, defender. Nem que seja das próprias pessoas. Mas lembrem-se, assim como eu sei dar amor, eu também sei ser vingativa. E até hoje, eu nunca vi ninguém ou prosperar ou morrer me devendo. Eu tenho tudo isso, mas não sou eu que decido. Hoje quem decide é o sagrado. Eu sou uma pessoa que segue o que o sagrado tem a dizer.
Ele dá ordem, eu faço, para tudo que está acontecendo. Cada folha que cai na minha casa, na minha vida, é por conta do sagrado. Se tem um ser humano nessa terra, em qualquer outra, que segue à risca, porque eu nunca vou querer desagradar ou, deixar o meu sagrado entristecido com minha pessoa. E eu faço isso e quero que os meus filhos sempre façam a mesma coisa, seja um exemplo. O que não acontece, porque a gente não vai, né? A gente tenta fazer uma mudança, mas não é todo mundo que segue igual. Mas vamos lá. E aí, Tata Gerdão veio para o Espírito Santo, né? Em 2002, se eu não me engano. Era de onde antes? Porto Seguro, Bahia, extremo sul da Bahia. Desculpa eu não ter dito. Lá no finalzinho da Bahia, no extremo sul, em Porto Seguro, uma cidade muito grande, grande em conhecimento. A cidade mesmo é uma ilha pequena, mas uma cidade muito conhecida, a mundo afora. E eu trabalhava lá, eu morava, nasci lá em Porto Seguro, meu nome é Brasil. A gente diz assim, quem nasce em Porto Seguro tem o nome de Brasil, né? Porque é lá que tudo começou. O descobrimento do Brasil foi feito lá, toda a história do índio Pataxó. Eu, por exemplo, sou filho de índio e de escravo, tá? De negra escrava, digamos assim, né? Sou filho e bisneto, neto e bisneto também. E, então a minha história começou lá, minha vivência religiosa começou lá, né? Com meus avós, com a minha avó. A minha mãe ela era de Umbanda, mas ela não se metia em candomblé. Só que o candomblé daquela época de Angola, porque eu sou de Angola, então aquela época de Angola era muito assim, voltado um pouco para Umbanda mesmo, era tudo ali, aquela mistureba toda, né? Como vamos dizer, como as pessoas falavam naquela época. Mas assim, o meu avô e minha avó eram de candomblé de Angola, né? A minha mãe era de Umbanda, inclusive de Ançã também. Hoje minha mãe é evangélica, não mexe mais com nada disso, mas volta e meia ela pede uma velhinha para me acender para ela, para poder ajudar lá quando as coisas não estão muito boas. Assim como meu irmão também. É ótimo isso, gente. Nesse momento, qualquer santo é o que ajuda, vale. Ajuda. A minha mãe é uma mulher muito de fé, é uma guerreirona. Inclusive, quando eu tirei o meu primeiro barco aqui nessa casa, eu tirei o meu primeiro barco depois de muito sofrimento. Eu não vou ter tempo para contar para vocês essa história do meu sofrimento, porque puxaram o meu tapete naquela época. Então, eu já estava no Espírito Santo quando eu fui enganado, puxaram o meu tapete e tentaram denigrir a minha imagem. E o Sagrado, ali firme comigo, o Sagrado fez mãe Matamba, falou assim, agora está na hora de você coroar alguns filhos. Vamos lá? E aí eu fiz o meu primeiro barco. E a minha mãe veio de lá da Bahia, mesmo sendo evangélica, e veio para o salão. E aqui no salão nós demos a palavra para ela poder falar de como era o Gerdã antigamente, como foi o Gerdã e como é o Gerdã, o processo do Gerdã. Por quê? Porque uma parte do Espírito Santo ficou desacreditada com o meu nome. Porque há pessoas que tentaram me prejudicar, quase conseguiram me derrubar. E eu fui lá no fundo do brejo, eu fui lá no escuro, porque eu quase entrei numa depressão. Eu fiquei, assim, sabe quando as pessoas tentam destruir a sua imagem e a gente vê que estão cometendo uma grande injustiça e o que eles estão cometendo é simplesmente pela inveja, por eu ser uma pessoa extrovertida, não rica porque eu não tenho. A minha riqueza é meu sagrado. Mas você ter ali, falar com todo mundo, ser amigo de todo mundo, abraçar todo mundo. Mas por enquanto nós estamos aqui. Aqui eu chamo de aconchego espiritual. Aqui é o nosso aconchego espiritual. E quando eu estava lá, no fundo do poço, quem segurou na minha mão? Quero ver se você vai adivinhar. Maria Padilha, exatamente. É uma mulher que não teve medo de entrar no escuro e de me achar lá, acender a minha vela, acender a minha luz e me levantar. Porque quando eu fico emocionado, tá vendo? Porque quando eu levantei,
acabou. Eu vou respirar um pouquinho. Porque toda vez que eu lembro o quanto o ser humano é maldito, sabe? O ser humano é maldito. E quando eu me emociono, não é porque eu quero... Oh, meu amor, soltaram você aí, né? E quando eu me emociono, não é porque eu quero que as pessoas fiquem nervosas ou preocupadas comigo, não é isso. Eu quero para as pessoas entenderem que eu carrego esse sentimento ruim comigo, sim. Por quê? Porque eu confiei em pessoas. E Maria Padilha, ela sempre dizia para mim, não confie. Nunca confie em pessoas. Você faz a sua parte nessa terra, cumpra a sua missão nessa terra, mas nunca confie. E quando você fizer isso, o contrário do que eu estou lhe dizendo, eu vou estar segurando na sua mão, porque você vai ser traído, você vai ser enganado. Eu não sou o maior homem, nem o melhor homem do mundo, mas eu tento cada dia me consertar, cada dia melhorar comigo mesmo, porque eu devo isso ao meu sagrado. Entende? Então, assim, automaticamente ela segurou na minha mão, eu falei assim, vamos subir. Ela falou, você vai se levantar, vai se erguer, sacudiu minha cara, meu corpo, e disse assim, vai fazer isso, isso e isso. À vontade, a casa é de vocês. Emelenigila! Vamos de longe a mugongueia, orerê! Vamos de longe a mugongueia, orerê! Vamos de longe a mugongueia, orerê! Então Maria Padilha, ela me ressurgiu. E ela passou a ser uma proteção para mim muito grande. Por quê? Porque as perseguições não acabaram naquela época, elas continuaram. E isso foi um instrumento, talvez um alimento para mim continuar vivendo. Quando eu canto para vocês uma situação dessa, parece que é uma novela. Mas foi o que eu vivi, uma realidade, onde eu vi pessoas, lógico que eu nunca fui desrespeitado presencialmente, cara a cara comigo, porque eu sou uma pessoa que eu não guardo problema nenhum. Se a gente tiver que quebrar no pau nós dois, nós vamos quebrar no pau. Você pode ser 2 metros maior que eu, mas se eu tiver certo, não, eu não vou aceitar. Injustiça eu não vou aceitar nunca, enquanto mais ser injustiçado. Né? Eu tenho um sagrado que me acompanha, chamado Seu Boiadeiro, que a gente aqui apelida ele como o justiceiro, que tudo com ele é sobre justiça. Ele é muito a balança, ele não deixa, por exemplo, se alguém fez um errado, ele quer saber o porquê que fez o errado, por que tomou essa decisão e agora com o que vai ser a sentença dessa pessoa. Então, se for uma sentença muito brusca, ele vai se incomodar, ele vai vir em terra, porque eu tenho entidades empoderadas na minha casa. Sabe assim, entidades que sabem que vai sentar com você, vai te dar um conselho, que eu olho para você, a entidade está me irradiando, sabe? Então eu estou vendo em você qual é a necessidade que está acontecendo aí, que eu não vou te falar, que tem uma para você também, mas eu não vou falar. Mas todos nós temos entidades que quando a gente bate o olho, a gente enxerga, a gente vê o sofrimento da pessoa, a felicidade da outra. E a minha casa sempre foi porta aberta. Entra tudo e todos. Eu nunca taxei ninguém. Nada. Se você vem, já entrou aqui pessoas com vícios, viciadas, pessoas com doenças incuráveis, tudo entrou na minha casa. E todas elas tiveram o mesmo tratamento, o de atenção, o de carinho e a espiritualidade presente. Então esse Gerdã hoje, né, que é o Tata Gerdã de Matamba, passou muitos bocados na vida para poder continuar, porque é uma missão. Matamba me deu essa missão. Pergunta se eu queria. Não queria. Sabe por quê? Porque eu tinha a minha vida pessoal, minha vida amorosa, minha vida profissional, tudo em alta. Então eu não ia ter tempo para cuidar da espiritualidade. Só que ela falou, pare tudo, depois eu vou manusear isso para você ter isso e ter sua espiritualidade junto. E foi o que aconteceu. Eu fui
parei o que eu estava fazendo no momento com a minha arte, porque eu sou apresentador, eu sou bailarino, eu tenho várias situações na minha vida de profissional que eu consigo me viver. Morrer de fome nunca. Eu sempre fui, até carteiro eu já homem fui. de várias facetas. Ô, mulher, até carteiro eu já fui na minha vida, você acredita? Então, eu sempre gostei de trabalhar. E ela falou assim, para tudo e vamos cuidar para você abrir o seu barracão, que já está na hora de você ter os seus filhos e você cumprir a sua missão. Então vamos cumprir a missão. Eu sou um homem de palavra. Eu já podia ter desistido na primeira porrada que eu tomei por conta de ser do candomblé. Por quê? Porque irmãos é que destrói irmãos. Porque o evangélico persegue. Mas quem persegue mais que o evangélico é os nossos próprios irmãos, porque não estão satisfeitos com o que têm e querem destruir os que os outros conquistam. Essa é a verdade. Mas isso é uma luta. A gente vai ter que continuar fazendo isso, porque os irmãos, para chegar a esse ponto também, passaram umas bocadas lá nos seus passados também, né? Então, assim, todo mundo tem uma sua história para contar. Para ver, ou você entra na vida, né, e segue e não faça questão do que as pessoas estão fazendo, ou senão você vai vivendo a vida dos outros, e que não é minha praia. Eu gosto de fazer o meu, na minha casa, o meu sagrado pertence a mim. O que eu faço aqui, é porque é a panela, mas a minha panela mexe com os temperos corretos. Eu não mexo minha panela de qualquer jeito, botando açúcar e sal, e não é assim não. Porque eu vejo as pessoas falando, porque cada um mexe na sua casa a panela que quer. Tá, mas tem que ter ordem. Tem que ter aí o bom senso, o respeito, a responsabilidade e o compromisso com o sagrado, que é isso que eu venho fazendo até hoje. Do meu sagrado, eu nunca vou deixar que ninguém me leve a se corromper. Isso nunca. Agora, o Gerdão do portão pra fora, eu sou um pecado capital. Eu vou pra festa, eu curto, eu traio, eu tenho 3 amantes. Eu não tenho problema com isso. Eu sou um ser humano igual a qualquer um. Mas quando eu entro pra pegar o meu adijá ou pra botar minha cabeça no chão, aí não. Aí eu sou só um, abaixo do sagrado, onde eu boto minha cabeça, penso, choro, reclamo, depois reclamo de novo, porque eu sou uma pessoa muito de reclamar, mas depois eu me acalmo, porque o sagrado está sempre presente para me acalmar. E quem está comigo hoje, todos que ainda estão comigo, graças ao sagrado e a todas as atitudes que vem tomando, seguram na minha mão. Eu sempre falo que todos que entram na minha casa são família. Eu agrego essa ideia de que todo mundo que entra na minha casa para beber da minha água, do pote da minha água, é minha família. Então, assim, eu criei toda essa família, que eu digo que é um império, por mais pequeno que seja, mas para mim é tão grande, é tão valoroso, sabe? A gente teve ontem um ritual aqui em casa com a presença de Maria Padilha. Ela está vindo agora esses dias inteiros por conta da função, então ela está vindo para vários. Amanhã ela vem de novo, então ela está vindo direto. Aí ontem ela veio, foi tão lindo, sabe? Eu disse assim, e os meus filhos falaram que ela falou assim, vocês entenderam que não precisa de muita gente? Que o trabalho sai muito mais bonito quando todos estão aqui de verdade? Aí a gente amansa o coração. Ô, Tata, assim, quando que foi o seu primeiro contato com a Maria Padilha? A radiação... Você tinha quantos anos? Olha, a radiação tinha 8, 9 anos, a radiação dela veio. Eu botei uma saia verde. Eu lembro que botaram uma saia verde em mim. E botaram a saia verde aqui e me deixaram sem camisa. E eu lembro que eu pegava a saia verde, subia a minha saia verde. Mas só que não podia, que a saia verde era menor, pequeno, ficava muito curto. Mas eu puxava pra cima. E aí eu lembro que a tia Malvina falava bem assim, isso aí tá de pombogira. Aí eu dava risada pra ela sem entender, né? Porque na época eles não falavam muito sobre Exus e pombogiras, não. Falava mais sobre caboclos, né? Marujos, naquela época tinha muito isso. E o orixá, o Inquice. Mas aí eu comecei a ficar bem mais com vontade de estar ali nas rodas e curioso naquelas rodas de Exu. Então eu queria estar ali. E em um momento em outro, ela deu uma respirada em mim. Acabou. A partir desse momento ela vinha metade, uma hora eu sentia dormência no meu corpo, uma hora eu não sentia mais nada, eu já sabia que era ela. E eu apontava para a pessoa assim e falava, você vai passar por isso. Do nada.
E aí, quando demorava, a pessoa ia lá em casa, atrás de mim, para saber mais do que aconteceu, porque tinha acontecido. Então, assim, eu comecei a usar esse dom que eu tinha, eu comecei a abusar, porque como eu era criança, eu abusava. Aí eu via uma coisa errada, eu falava, menino, isso aqui vai dar, ó, que vai dar isso. E a partir daí, ela veio. Então, assim, entre 8 e 9 anos, ela começou a fazer a aparição dela. Mas não brusca, porque naquela época não se podia beber, não se podia fumar. Criança não podia fazer isso, né? Exatamente, mas ela vinha mesmo assim. E eu lembro que eu, muito pequeno mesmo, né, entre essa faixa de 8 ou 9 anos, eu via restinhos de bebida nas festas, eu pegava a tampilha e fingia que eu era pombogira, e tô contando isso pra vocês a primeira vez, nem pros meus filhos eu contei. Vai que um desses resolve fazer essas coisas. Pegava a tampilhinha, você já viu aquelas tampilhas de cerveja, né? Botava a bebidinha e derramava na boca e dava gargalhada dizendo que eu era pombogira. No final, gente, não bote isso na gravação. E aí, isso, assim, eu comecei a entender que eu tinha um lado feminino meu. Né? Lógico que isso não influenciou em nada na pessoa que eu sou, né? Porque as pessoas perguntam, você é homossexual? Eu falo, olha, meu amor, eu sou o que eu quero. Eu tenho 2 filhos lindos de sangue que eu fiz com uma mulher que se apaixonou por mim. Eu tenho um namorado, eu tenho um amante. Eu sou desse jeito. Sabe o que eu digo sempre para as pessoas? A gente está numa passagem aqui nessa terra. Se você não aproveitar tudo que você pode da sua vida e ficar se taxando, você vai acabar não tendo nada. Tem gente que trabalha uma vida inteira. Quando vai ganhar o dinheiro, o maior dinheiro dele, da vida dele, da aposentadoria, ele morre. O dinheiro vai para uma guerra mundial em família. Quem fica com o quê? Quem fica com o quê? E ele aproveitou o quê? Nada. Por quê? Porque ele só trabalhou para dar... vou dar o quê para o futuro de quem? E ele morreu, acabou, virou briga. Então, assim, eu não. Eu vivo a minha vida. Esse é o Gerdan. Você vai ver hoje, vai ver sempre. É o Gerdan que aproveita a sua vida, curte a vida, ama a religiosidade, leva a religiosidade, né, a sério e com compromisso, amo meus filhos, minha família e sigo em frente. E vou vivendo, trabalho, tudo que você puder imaginar, eu estou envolvido. Principalmente no Espírito Santo. Carnaval eu estou envolvido. Até velório eu já animei. Até velório eu já animei. Gente, parece um absurdo que eu tô falando. Mas é verdade. Você vê só como é que é as coisas. Então, falou que é para trabalhar, eu tô presente. E a minha religiosidade, então, Maria Padilha, ela vem me agregando junto com a minha cigana, é claro, mas Maria Padilha foi quem se manifestou mais na minha vida. Ô, Tata, e assim, a casa aqui é de candomblé, De vocês Angola. tocam pra Quimbanda, né? Então, nós somos candomblé de Angola, aqui. Quando a gente fala Angola, candomblé de Angola, eu digo sempre que tudo partiu da Angola, do candomblé de Angola. As pessoas falam que não, então eu não vou discutir isso, porque eu não quero ser maior do que ninguém, mas todo mundo sabe que tudo partiu da nossa nação, que foi a Angola. Então eu não trabalho a quimbanda. Eu faço alguns feitiços de quimbanda, eu faço alguns trabalhos voltados para a quimbanda, porque a Angola me permite fazer isso. Mas eu não denominei que a minha casa é de quimbanda. Né? Tanto que eu vou visitar casas de quimbanda porque eu me sinto ali bem, porque fazem ali o que eu faço também, ora uma vez ou outra na minha casa também. Mas aqui eu trabalho meus catiços, que aqui eu chamo de catiços, por causa que é da minha nação Angola, né? Os maiorais, os meus catiços, os guardiões da minha casa, eu trabalho como se for, não como se fosse uma umbanda, porque não é. Até meus toques aqui são diferentes, as minhas cantigas aqui também são diferentes. E a gente faz o nosso ritual, que foi aprendido, que eu aprendi pela Angola. Então eu sigo. Quando você era criança. Exatamente. Então, se eu sabia que eu tinha que abrir uma champanhe para minha pombogira virar, pergunte qual é o Exu ou pombogira em terra. Pergunte a eles como é que eu faço para poder chamar eles. Eu não preciso cantar. Eu faço assim, ó, os Exus e pombogiras não estão em terra ainda não? Tá bom. Vamos ficar calmo todo mundo, vamos ficar bem. Eu pego uma champanhe dessa mais baratinha. A líder, a champanhe, olha a propaganda. A champanhe baratinha, não tem aquela que a gente fala que é a champanhe? E eu faço aquele estouro da champanhe. Mas eu faço questão do estouro, da tampa bater longe. Essa energia bate em cada um. Eu só vejo neguinho batendo pra lá, batendo pra cá e dando suas gargalhadas. A minha vida foi sempre assim. E eu não tirei isso Eu daqui realmente de ia casa. te perguntar se tinha algum ritual para poder chamar as entidades aqui, se tinha uma coisa, algo parecido. Tem, Acabou de responder. Exatamente. Aqui a gente faz do jeito que era antigamente. O sininho, não pode faltar o sininho. Tem que ter o sininho. Eu não sei se tem outro nome, mas quem pesquisa vai descobrir e depois vai me falar, né? Então, assim, eu denomino como o sininho que a gente coloca aqui, mas a champanhe ela não pode faltar. A minha pombogira ela não bebe outra bebida, a não ser
é champanhe. Até hoje. 38 anos, 39 anos. Mas ela bebe champanhe até hoje. O pessoal dá Campari pra ela bota em uma quartinha dela. O pessoal dá o cortesano que ela fala que gosta, mas você nunca vai ver ela bebendo. Ela bebe champanhe. É só isso que ela fala que é chique pra ela. Tá bom, eu respeito isso dela. Ela só quer beber champanhe, ótimo. Tem o cigarro dela e agora quando vai fazer trabalho, ela muda, viu? Se ela vai fazer algum trabalho aqui nessa casa espiritual, Maria Padilha, que é a coordenadora disso aqui, acabou. Ela não é mais aquela mulher fina. Né? Aí entra que banda. Aí já entra que banda, por quê? Porque ela já vira uma bagaceira. Ela já vira aquela mulher esculhambada mesmo assim. Não que ele tenha na Quibanda, não é isso. Mas é aquela mulher que não tem medo de nada, que o povo da Quibanda é assim. Não tem medo. Todo. Exatamente. Mas só que ela assim, ela senta no chão, ela bebe uma vodka, ela extravasa mesmo. Mas ela faz acontecer. Isso aqui acontece nesse ritual fechado. Lógico que na frente ela é aquela doce mulher mesmo. Ela fala que ela tem duas faces, que é a face de atendimento das pessoas e a face de trabalhar contra as pessoas. Então eu respeito isso dela e tenho medo disso dela. Muito medo, porque as pessoas falam assim, você acende vela para fazer mal para alguém? Já fez isso? Eu falo para vocês, não, eu nunca acendi vela para fazer mal para ninguém. Mas eu tenho medo do quem eu tenho. Porque quem eu tenho e eu carrego na minha cabeça, tá vendo o que está acontecendo. Entendeu? E eu alimento essa ancestralidade, eu alimento meus catiços. Meus catiços comem, bebem tudo aqui na minha casa. Então eles têm força. Então o que eu não vou pedir, eles vão simular e vão ver o que vão fazer. Eu tenho certeza. Já chegou uma época, agora recente mesmo, eu digo para vocês de verdade, não sei se você vai colocar isso aí. Mas, por exemplo, eu tive aqui filhos que abandonaram e saíram da minha casa. Sair da minha casa é um óbvio que ninguém fica para a vida toda, né? Mas como você sai? E o que você faz depois que você sai? Por quê? Você tem que ter caráter. E outros que não têm. Mas eu não criei meus filhos para não terem caráter. Eu criei todos os meus filhos para terem caráter, para saber serem homens e mulheres. Quem não aprendeu isso, eu lamento. Foi talvez uma falha deles mesmo, mas a minha parte eu fiz. Então eu tive que joelhar para o meu sagrado. Joelhar para Maria Padilha, para ela não precisar correr atrás de ninguém, nem pedir o mal de ninguém. Não quero, não se intrometa nessa parte. Pedi água a ela e falei, não faça isso. Deixe meus filhos andarem, deixe meus filhos com as escolhas deles. Acabou. E acabou aí. A partir desse momento ela falou assim, então a partir de hoje, você não vai doer, não vai sofrer e não vai chorar pelo que está acontecendo. Me libertei, literalmente. Exemplo de algum milagre que ela fez? Ai, muitos! Nossa! Maria Padilha, a gente chama ela de santa às vezes, tá? Olha, Maria Padilha, deixa eu achar umas, tem algumas, mas assim, Maria Padilha, ela é uma pessoa que conserta muito famílias. Então, assim, e ela agrega também. Eu já vi Maria Padilha curar pessoas. É incrível que uma pombogira trabalhe nesse setor. Mas eu conheci pessoas que chegaram na minha porta loucas por erros e falhas de outras casas. Aqui, nessa casa mesmo. Não foi na minha primeira, não. Foi aqui, nessa aqui. Essa aqui eu estou mais de 10 anos já que eu estou aqui. Então, assim, acho que é 12 que eu estou aqui. Então, assim, eu vi pessoas chegarem aqui trazendo pessoas loucas. Assim, o meu filho ficou desse jeito. Por que seu filho está assim? Então, dela me catar, na hora ali, na chegada da pessoa, ela me catar mesmo. Me catou, botou uma saia, um pano da costa nela, uma saia, e ela já levou para a pessoa para aqui para dentro, já chamou, já bateu o tambor, já fez o que tinha que fazer. E assim, a pessoa sair daqui, assim, respirando, e chegar em casa, dormir, e quando acordar, saber quem era essa pessoa. Meu nome é fulano, porque eu não sabia nem quem era. Na minha casa tem pessoas hoje que são feitas no santo porque Maria Padilha fez assim, eu tenho uma oferenda para fazer para você porque você corta pulso. Ela descobriu que a pessoa cortava os próprios pulsos porque estavam no fundo do poço, cortando pulso, tentando se matar aos poucos porque a maldita depressão. Hoje depressão é uma doença. E é uma doença de se preocupar, porque eu já vi pessoas morrendo por conta da depressão. E quando essa pessoa veio, ela descobriu
Ela que viu, você é comigo, eu resolvo com você. Porque a pessoa se maltratava, cortava pulso e ninguém sabia. E a gente descobriu. Então, assim, tem várias aparições de Maria Padilha na vida das pessoas. Por que essa casa enche? Porque aqui eu não dou cerveja pra ninguém, não. Essa casa deveria estar vazia no dia de festa. Sabe por quê? Porque eu não ofereço cerveja pras pessoas na minha festa de Exu. Não, aqui em casa não tem isso, não. Aqui você vai beber refrigerante e os Exus e pombogiras que estiverem em terra é que vão beber o álcool que tem. Que é a champanhe, o Campari, são as bebidas que os Exus bebem. Agora, quem é a matéria, não. Então essa casa poderia estar vazia, mas muitos que vêm nessa casa é porque sabe que tem um compromisso com ela, Maria Padilha. 4 buquês ela vai receber. Do nada que as pessoas ligam para mim, mandam mensagem e falam bem assim: eu tô mandando um buquê para você entregar a dona Maria Padilha, porque eu devo isso a ela. Mas deve a quê? O que foi que aconteceu? Porque eu não sei. Assim, em festas no ano passado, ela atendeu aqui. Eu não acredito nisso. Eu falo assim, eu não acredito que Maria Padilha parou a festa dela, deixou a festa pegar fogo e ficou atendendo as pessoas. Ela falou, não. Ela senta e as pessoas vão até ela, cumprimentar. E automaticamente ela vai falando para as pessoas aquilo que as pessoas vêm buscar. E no final os resultados são esses. Eu acho que é 4 ou 5 buquês de rosa que vai ter, que ela vai ganhar. E assim, por quê? De agradecimento. Outras pessoas estão ajudando financeiramente para a nossa festa. Né? Pessoas que são gratas, hoje pessoas que estão no auge da vida. Por quê? Porque ela abriu caminhos. A minha pombogira abre caminhos. Eu não sei as outras pombogiras qual é a função, mas a pombogira da minha casa, ela abre caminhos. Ela tem uma coroa de fogo, que são outros Exus e pombogiras que trabalham junto com ela para as coisas acontecerem nas vidas de quem bate na nossa porta. Então a gente cura, a pessoa, você quer caminho, então você tem que mudar de vida. Você tem que mudar como você, as suas atitudes estão erradas. Você está fazendo, ela fala mesmo, você está sendo burro. Ela aponta o dedo assim, ela briga, ela puxa a orelha, ela fala. Ela é uma mulher assim, super de falar. Se você vier no dia da festa dela, você vai perceber. Porque ela é desse, ela não tem torto com ela. Ela fala assim, ali ó, acabou de chegar uma filha minha ali. Né? Mais perdida do que essa filha que está chegando ali agora, não existe. Por que eu estou falando isso? Porque ela teve as escolhas dela, entendeu? A minha filha fazia prostituição e ela não tem vergonha de dizer isso para ninguém. A minha filha hoje ela é uma grande profissional na medicina, porque ela é uma grande enfermeira. Ela cuida de pessoas e está ali, ó. Eu tenho orgulho dela. Ela não é só uma filha minha, ela é minha amiga. Porque ela aceitou os pedidos de Maria Padilha. Hoje ela leva na cabeça dela Maria Navalha, né? Na cabeça dela. Por quê? Porque aqui em casa Maria Padilha falou, você é uma mulher de navalha. Então, se alguém vai chegar em você, eu tenho certeza que vai ser navalha algum dia. Hoje ela é uma mulher de navalha. Estava no Rio de Janeiro agora tirando fotinha lá no monumento de Maria Navalha, de Zé Pilintra. E eu fico orgulhoso disso. Então, quando eu falo de Maria Padilha, eu me emociono, eu tenho orgulho, os meus olhos brilham. Por quê? Porque se tem uma entidade que eu admiro, sabe, de verdade, e ela não tem torto comigo, como o seu boiadeiro também não tem, como o meu marujo também não tem, mas ela é especial porque ela vai pro mundo. Ela trabalha do portão para fora, entende? Então, assim, eu tenho orgulho, é Maria Padilha. O senhor realiza sessões fora festa aqui para os cativos? Sim, a gente tem que fazer o desenvolvimento dos nossos filhos. Então, com os desenvolvimentos, a gente aproveita e convida algumas pessoas para atender. Porque muita gente pergunta, quando que vai ter? Eu queria muito conversar com Maria Padilha. Ela faz consulta? Ela não faz consulta. Mas se você vier na gira, ela vai te atender. Então, eu faço aqui, às vezes, de 15 em 15, às vezes na primeira segunda-feira, às vezes na última segunda-feira. Macunha nos ame, minha filha. Às vezes na última segunda-feira, eu faço, né, uma gira fechada aqui, só que eu faço mais à noite. E eu sou uma pessoa que respeito muito meus vizinhos e os vizinhos me respeitam. Então eu tenho um limite de horário aqui. Todo mundo aqui. Eu não tenho problema com meus vizinhos. Tem 10 anos daqui, 12 anos? 12, agora 12 a 13, eu acho que é isso. Nunca tive problema com o vizinho. Festa, minhas festas sempre é de dia. Eu começo essa agora nós vamos começar às 16 horas. Geralmente eu começo no domingo às 14, ou se for no sábado eu começo às 15. Essa a gente vai começar às 16, porque ela falou que assim, a gente falou, Padilha, pode ser no máximo 4 horas de festa, por favor. Pode ser. Ela falou assim, eu só quero beber, fazer meu fuminho, receber as pessoas e depois vocês podem dar comida pro povo que eu vou me embora. Eu tô satisfeito que a função é amanhã, no caso dela, né? Hoje à noite a gente já tem função. Né? Hoje à noite já vamos matar bicho. Aí sábado a gente já mata mais bicho. A sacralização vai acontecer, porque a gente dá o que comer. Ela prefere toda a função do que a festa.
é só pose. A festa é só pose e glamour. Agora, o fundamento mesmo, a gente está fazendo desde agora. Você pode ver que está tudo fechado aqui para dentro, né? Então, lá dentro, no altar dela, a gente já começou. Entende? Porque a gente tem compromisso com o sagrado. Não é só fazer uma festa, vamos botar tudo para dentro, convidar o povo. Para quê? Fazer festa para o povo? Não é esse o objetivo. A gente vai comemorar essa vitória, porque dá certo. Porque hoje em dia é muito difícil você conseguir bichos de 4 patas, porque são caros, você tem que trabalhar muito para você ter. O sagrado tem que te dar caminho mesmo, para você ter, para todos os filhos providenciarem, todos providenciam. Aqui a gente não cobra dos filhos, porque vai ter festa, tem que cobrar X para ter festa. Tá aí, ó. Tem uma senhorinha que tá com os 2 joelhos machucados que caiu ontem. Mas ela tá ali, ó, subindo e descendo para arrumar. Já falou pra ela parar. Mas ela não vai porque ela tem fé. E ela não sentiu dor nenhuma de ontem para hoje. Ela caiu ontem. Mas tá aqui, ó. Acordou cedo primeiro do que eu. E tá aqui. Então, assim, é fé mesmo. É fé e devoção. Entendeu? Então, a gente faz esse toque, né? Às vezes no começo ou às vezes no final da segunda-feira, porque eu já faço mais cedo para Cavungo na casa, já para Nigila na minha casa, que é Exu, que eu já né, despacho tudo bonitinho, a farofia, o padê deles, e depois a gente espera mais tarde para fazer com Maria Padilha, com a coroa de fogo inteira. Tem uma pergunta. Atrás de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Quem é o companheiro dela na sua Tranca-Rua. Seu Tranca-Ruas é um homem muito sereno, é um homem muito difícil de lidar, tem um sorriso maravilhoso, é um homem muito educado, mas ele não gosta de tiete, ele não gosta de oba-oba. Ele vai vir na festa, mas ele só passa para olhar se a oferenda tá certa. É só o que ele faz aqui. Eu te juro, no ano passado, ele veio, a gente fez uma roupa para ele, ele falou, não quero roupa. E ele veio ver que antigamente era aqui, ó. Era nesse espaço que Exu ficava antigamente, mudamos tudo. Então ele vai vir, ele vai lá, observa se tá tudo certo, vê, aí parece que ele... Tem um fundamento que eles botam a mão lá no bicho lá, que eu não posso falar aqui, mas ele vai para ter certeza que tá certo, que foi atendido, que foi recebido. Acabou. Aí ele vem no salão, o pessoal canta mais 2 zoelinhas para ele vai embora. Pronto, agora a festa é dela. Entendeu? Então, Seu Tranca-Rua tá na minha vida. Eu tenho uma força na minha vida também, o qual não vem em terra, mas eu cultuo, né, que é Seu Ferrabras, isso é um segredo meu, né? Eu não falo isso para as pessoas, nem digo isso para os inimigos. Mas se aparecer, não tem problema não, porque os fundamentos dele, quem conhece, sou eu. Então, assim, Seu Ferrabras na minha vida, ele já me tirou de muitos problemas, ele já me alertou de muitas situações. Porque a minha vida ela é longa, ela tem muita história para contar. Muita! Mas ele, assim, aonde eu fui, aonde eu estou hoje, eu estou aqui, na Serra do Espírito Santo. Se você olhar no meu assentamento, você vai ver lá o assentamento dele lá, nos pés de Maria Padilha. Por quê? Porque eu não abro mão dele, de forma nenhuma. O assentamento dele já está bem velho, porque é desde quando eu vim da Bahia. Mas, assim, eu só troco algumas coisas, eu não mexo. Eu acho que ele fala que quanto mais velho, melhor. Pode deixar lá. Tem quanto tempo você veio da Bahia? Olha, eu vim em 2002. 2002, 22 anos. Tá vendo? Eu vim em 2002 pra cá, vim de passagem só de vinda. Mas o Sagrado falou, vem, você escolhe. Eu ia pro Rio de Janeiro. Tava entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aí eu falei, vamos pro Espírito Santo? Vamos. Veio eu e mais 3 filhos comigo. Fechei tudo lá, acabou lá e viemos pra cá. E quando a gente chegou aqui, lá não tinha terreiro, mas eu cultuava meu sagrado. Eu tinha meus altares, eu tinha tudo lá. Mas eu não tinha terreiro ainda, nem queria isso pra mim. Mas eu sabia que quando eu acendia uma vela, as coisas aconteciam. Como até hoje. Eu acendo uma vela, assim, eu peço, as coisas acontecem. Mesmo porque eu não peço riqueza. Como eu já disse pra vocês, eu não tenho essa ambição. Né? Eu já joguei búzios aqui para uma senhorinha que veio aqui em casa, pediu, mostrou assim, moço, fala aqui nos búzios, qual desses aqui eu posso ganhar na Mega Sena? Foi, ela pagou o jogo só para isso. Eu disse à senhora, se eu disser para a senhora que vai ser esse, eu também vou gravar esse número, porque eu vou querer jogar, porque eu também quero ganhar essa Mega Sena. Porque não existe isso. Entendeu? Mas ela, sem maldade nenhuma, veio achando que os búzios poderiam falar isso. Mas aconteceu que eu conversei com ela depois, ela entendeu muito bem. Mas como eu disse, como eu digo, né? Essa força toda que tem na minha casa é a minha riqueza. É a minha riqueza. Então, assim, já falando de Maria Padilha e Seu Ferrabras, eu me emociono quando falo de todos eles por dentro, assim, é uma vontade de gritar.
Vocês têm isso, gente? Porque eu sei que vocês são todos espiritualizados. Quando as entidades de vocês, às vezes, fazem alguma coisa com vocês, que vocês ficam tão contentes, que vocês esperavam que aquilo acontecesse, mas não tão bom do jeito que acontece, que dá vontade de gritar, de chutar todo mundo. Eu sou desse jeito. Só que eu não guardo. Se vocês chegarem cedo, se você vier cedo, você vai ver o comecinho, eu me emociono tanto que eu choro. É uma das festas que eu mais choro no começo. Principalmente quando começa a cantar pra ela. Porque ela vem todos os dias, mas não é a mesma a sensação do dia da festa. Parece que ela vem de um jeito, trazendo alguma coisa maior para mim, que eu fico tão irradiado com ela, tão feliz com ela, e eu começo a me emocionar. E aí choro. Chorou, acabou. Se eu chorei, pronto, eu tô vulnerável. Quem quiser vir em terra vai vir nesta hora, entendeu? É nesse caminho aí. Maria Padilha, ela já foi confundida nas más línguas que ela era uma pombogira que andava de carro. Por quê? Vou ser rápido pra vocês entenderem. Maria Padilha era convidada para ir para uma festa aqui no Espírito Santo. Então, ela fazia o quê? O fundamento dela sempre foi esse. Não ir para a festa e eu chegar e virar lá. Não. Eu me vestia dela aqui, vestia todo dela, entrava no carro, ia para uma encruzilhada próximo aonde era a festa, abria champanhe, acendia o cigarro dela, ela chegava em terra e ia para a festa. Lá, o anfitrião da festa recebia, seja pombogira, seja Exu. A recebia e entrava. Fazendo muito isso, as pessoas do mal, porque nós temos muito dentro da nossa religiosidade, muitíssimas pessoas que são poluídas, covardes, que tem muito, o que elas fazem? Elas começaram a jogar falando da pombogira Maria Padilha. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, eu tenho certeza que essa pessoa pagou pela língua do que fez. Com certeza pagou, porque nunca mais eu ouvi falando sobre Maria Padilha, depois que ela soube o que estava acontecendo. Então ela falou assim, aí eu falei para ela, a partir de agora, então a senhora não precisa mais ir de carro. Ela falou bem assim, não, eu vou a pé.
Então, assim, não tem como a gente pedir que Exu faça o que quer. Se ela quer que eu vá vestida e lá fazer sempre como foi o fundamento dela, eu vou ter que respeitar isso. Porque ela não vai, tipo, ela foi na festa, né? Na Quibanda. Vou botar o último exemplo, que ela foi na festa da Quibanda. Lá na Quibanda, eu que fui. Né? Levei as coisas dela no carro. Ela já não gostou. Aí ela não vai. Ela acaba não indo. Aí quando chegou lá, ela tipo assim, a pessoa cantou pra ela, a entidade cantou pra ela vir. E aí, educadamente, eu no meu pensamento, mulher, vem. Você estava lá. Você viu tanto que demorou pra aquela mulher chegar. Ele estava lá. Eu também tava. Você também tá. Vocês entenderam? Olha a demora que deu pra ela chegar. E ela não demora assim. Então, assim, demorou, mas ela chegou. E ela gosta de vir. Eu levo todos os instrumentos de guerra dela. Eu levo a saia, eu levo a nágua, o pano da costa, o cigarro dela, a bebida que ela bebe. Eu levo tudo. Aí ela entra, se veste e vem. É assim. E depois ela vai embora na porta da rua. Acabou. Porque aonde deveria ter entrado, ela deveria ter saído. Ela sempre faz assim. Mas isso é um fundamento da nossa casa. As pessoas que não gostam, as pessoas que gostam de fazer maldade, não enxergam isso. Não enxergam a essência. Eles querem meter mesmo no pau, esculhambar a situação das pessoas e achar que é um absurdo. Porque aí vem a atualidade. Aí vem a atualidade. Porque, quer dizer, com as tradições, tá virando piada para a atualidade. Entendeu? Mas eu não vou mudar as minhas tradições. A piada que continue. Quer que eu seja bequeiro? Eu vou continuar sendo bequeiro, mas eu vou continuar fazendo o que eu aprendi como eu aprendi. Mesmo porque eu não vejo falando isso não. Mas se falar, pode vir aqui. É aqui que vocês vão saber como é que trabalha, como é que eu faço o meu serviço. Então, graças ao Sagrado, eu nunca vi ninguém dizendo que na minha roda é errado, que meu fundamento está errado. É só uma vez que eu vi alguém criticar porque na minha casa, festa de caboclo, eu coloco um alguidar com... aqui fala ortiga, na minha casa, na minha terra fala cansanção, né? Mas vestimenta de caboclo é cansanção, comida de caboclo é cansanção, na minha época. Agora, na atualidade, não. Comida de caboclo, agora você pode fazer até um suco de manga, de uva, que eles vão adorar beber, a gor do que eu tô falando. Mas muitas casas hoje fazem o que quer. Na minha, não. Vai ter o cansanção. Se o caboclo quiser ir lá passar a mão no cansanção e passar no corpo, vai passar, porque na minha casa eu batizo o caboclo. A caboclo aqui é coroado, eu coroo o caboclo aqui. E cansanção é um dos instrumentos da coroação dos meus caboclos da minha casa. E eles sobrevivem, tá? Porque meus caboclos sabem fazer chão. Eles sabem bater o chão. As pessoas não conhecem como é os fundamentos, cada um faz o seu. Na minha casa, o caboclo chega, dá o nome dele, sai da casa, pede licença, diz de onde ele está vindo, nas cantigas. Diz onde ele está vindo. E no final ele chama os irmãos para vir completar a roda de caboclo. E assim vai. Então, assim, tem os fundamentos, ela tem o dela, meu caboclo tem, meu marujo, que é Capitão Osório, também tem. Todos têm os seus fundamentos e são muito bem respeitados na nossa casa. E é assim que a gente tenta levar mais e mais. Os meus filhos estão ótimos aprendizes, né? Eu digo sempre, meus filhos hoje estão ajudando, eles fazem mais até do que eu. Eu agradeço, mas eu também meto a mão na obra, eu faço, eu vou, eu gosto disso. Eu amo, boto uma música bem alta aqui, eles não entendem nada, mas eu boto uma música e vou fazendo junto com eles. Mas os meus filhos, assim, eles são maravilhosos. Eu amo os meus filhos de uma forma, assim, tão grande, pela dedicação deles que a gente não vê mais nos tempos de hoje, em muitos lugares. Mas graças ao Sagrado Deus, primeiramente, que é Zambi, na minha casa ainda continua com meus filhos ali fiéis. Tem os fiéis e tem os desviados. Os desviados, infelizmente, tem que seguir o rumo deles, que tem uma hora que tem que dar um pulo para frente e seguir como eles quiserem seguir. O que o senhor sente quando o senhor pensa no seu sagrado, na sua espiritualidade? Qual a sensação que o senhor sente? Primeiro de alívio, eu não estou sozinho. De alívio, porque hoje tá tudo muito difícil. Você lembra da pandemia? Eu tinha que ter meu sagrado. Se eu não tivesse meu sagrado, eu ia enlouquecer. Porque eu vi pessoas morrendo minhas, que eu conhecia, que eu gostava. Sabe, na Bahia, então, eu perdi muita gente que eu conheci, que eu fiz história lá atrás com o meu povo. Então, se o meu sagrado é meu alívio. Sabe? Meu sagrado é a minha base, meu alicerce. É a minha base de andar, a minha base de respirar. De manhã cedo, quando eu acordo com meus 4 travesseiros, porque eu sou exagerado. Então, quando eu acordo tão sorridente. Quem é que acorda sorridente hoje em dia? É muito poucas pessoas que acordam sorridente. Porque você tem que estar de bem com sua vida para você acordar sorrindo. Eu tenho minhas preocupações? Tenho. Não gosto de dever nada a ninguém, graças a Deus. Mas assim, eu tenho minhas preocupações? Tenho. Mas eu acordo tão bem todos os dias, isso não é mentira. O dia que vocês quiserem me testar, vocês acordam cedo, vem aqui, 7h30 da manhã e bate no meu portão, porque quem vai abrir o portão sou eu.
Porque eu já estou acordado. Eu brigo com os meus filhos que dormem aqui, eu falo assim, vocês dormem e acordam muito tarde, gente. Vamos acordar cedo para ver o dia, aproveitar amanhã. Então, eu me sinto bem. Então, o sagrado na minha vida é a minha base, meu alicerce mesmo, é a minha orientação que eu preciso em todos esses anos de vida e que eu ainda preciso para mais um bocado, que eu falei que eu quero viver até meus 100 anos. Então, se eu conseguir chegar a 100 anos, eu estou indo no caminho certo, porque eu estou cortando as gorduras, é porque eu acredito que a única morte que vai ter em mim é da velhice, porque eu não tenho inimigo, né, para esse ponto, para pontos de maldades tão grandes. E eu também não quero arrumar inimigos, não faço questão de tê-los. Então, assim, se não gosta de mim, segue sua vida. Pode deixar que eu não vou lembrar do seu nome, né? Agora, se gosta de mim, vamos lá. Vem comer da minha comida, eu vou comer da sua, apesar que eu não vou para casa de ninguém, que eu não gosto de ir para casa de ninguém, mas vem para minha casa e eu vou vivendo a minha vida. Mas o meu sagrado sempre é ali, minha base, é ele quem é meu psicológico, eu tenho aqui um psicólogo, eu tenho um psiquiatra na minha casa, eu tenho um médico, que é um médico que mexe com ervas, que cuida da minha casa, que são todos os meus espirituais. Aqui todos têm, todos trabalham numa função que cuida de pessoas. Eu tenho uma filha agora que amanhã vai fazer cateterismo que fala. Ela vai fazer amanhã. Ela tinha que tomar alguma coisa, um chá que é feito na nossa casa, para poder desacelerar o coração dela, porque está acelerando e está inchando. Uma coisa assim que eu não entendo, porque eu não sou médico, mas quem está aqui dentro entende. E aí deu esse chazinho, ela está bem. Está pronta para amanhã fazer o negócio que ela tem que fazer e vir para cá para a festa no sábado ainda, tá? Você acredita nisso? Ainda vai vir para a festa no sábado. Então, é assim, o meu sagrado hoje, ele é minha base, meu tudo, de verdade. Por eles eu faço tudo. E eu nunca vou permitir que nada, nem ninguém, eu vou olhar para a câmera, nada nem ninguém nessa vida vai colocar o meu sagrado à prova. Nunca. Sabe por quê? Porque eu sei o que eu vivi até hoje, o que eu passei até hoje, para o meu sagrado estar comigo até hoje e não me abandonar. Porque eles têm orgulho de mim e eu tenho orgulho deles. O resto não opina. O senhor está com a Padilha há um bom tempo já. Conhece ela muito bem, provavelmente. Conselho que ela daria no contexto geral? Para todo mundo que vai ouvir, que vai assistir, Sim. eu acho que Maria Padilha ia falar bem assim. Primeira coisa, você tem que aprender a se amar. É a primeira coisa, porque se você não se amar, não cuidar de você primeiro, você não vai conseguir cuidar nem de uma borboleta. Primeiro você cuida de você. Primeiro você ama, você se valoriza. Aí sim você vai para as etapas da vida. Sofrer no amor, sofrer na falta de dinheiro, vai ficar desempregado, mas você vai ter equilíbrio suficiente para poder enfrentar todas essas dificuldades. E outra, nunca se preocupe com a opinião do alheio. Tem alheios que só quer ver a sua desgraça, nunca a sua vitória. Porque elas nunca vão querer que você seja mais do que elas. Então elas nunca vão permitir que você cresça tanto. Vão arrumar sempre um jeitinho de te derrubar. Então, nunca dê ouvido à opinião alheia. E quem se junta com o alheio é igual a eles. É só tomar cuidado. E nem todo mundo coloque na sua casa. Ela fala assim, não coloque todo mundo na sua casa, não faça questão de ter casa cheia. Casa cheia é dor de cabeça. Coloque qualidades, pessoas que querem mesmo receber uma ajuda espiritual. Eu acho que ela falaria isso. E outra coisa, ela falaria assim no final, e lembra, eu sou Maria Padilha da Coroa de Fogo, eu não sou brincadeira. Ela falaria isso. Ela falaria isso. Ela é abusada. Ela é. Te juro que ela é. Muito legal. Tata, eu tenho algumas perguntas. Você irradia de Padilha desde criança. Eu passei por essa experiência, mas eu queria saber da sua. Como foi a aceitação das outras pessoas ao verem uma criança irradiando? Se houve uma aceitação, se não houve? Tentaram fazer algum procedimento para expulsar ela da sua vida? Não chegamos porque, como eu te disse, eu era filho de índio. Meu pai se separou da minha mãe muito cedo. Então, meu pai era o problema, porque meu pai era índio, macho, sim senhor. Nunca que o filho ia botar uma saia. Né? E eu sempre fui o gay da família.
né? Naquela época eu era novinho, mas eu era bem afeminado mesmo, né, já naquela época, né? Cabelinho de bandinha, primeira comunhão que eu ia fazer, eu era novinho, essas coisas todas, aqui lá. Eu sou católico e sou do candomblé. Lá na Bahia pode. Aqui não pode misturar nada mais. Tanto que eu parei de levar meus muzenza na porta da igreja. Então eu parei também. Por quê? Porque lá na Bahia é uma coisa, é totalmente diferente do que é aqui no Espírito Santo. Então eu deixei de levar meus muzenzas depois de feito na porta da igreja para receber a bênção. Parei com isso. Enfim. Quando eu era criança, o que eu sentia? O que eu passava? O meu avô sempre foi meu braço direito. O meu avô, eu dizia que meu avô também era homossexual. Eu brincava com ele, você é também, não é? Você me entende? Assim, meu avô sempre dizia que não, mas o meu avô sempre cuidou de mim. Né, seu Vitorino, meu avô era dono de restaurante, era cozinheiro, a melhor comida da Bahia era do meu avô. Eu amava. Então meu avô sempre foi meu braço. O meu irmão nunca teve problema comigo, meu irmão Josedan. O meu irmão sempre foi muito maravilhoso, então sempre me agregou, me abraçou e sempre cuidou de mim, que era meu irmão mais velho. Até hoje ele ainda cuida de mim. Na verdade, hoje eu que cuido dele. Essa é a verdade, porque agora ele tá lá, tá trabalhando com essas coisas, a vida dele tá grande, casou, tem inúmeros filhos. Então, assim, hoje quem cuida e orienta, às vezes, sou eu, pela minha experiência dentro da religiosidade. Então, eu que oriento ele lá na Bahia, né? Mas, assim, a minha mãe nunca foi preconceituosa. A minha mãe sempre fala assim, meu filho, você é igualzinho a mim. Ela falava sempre assim pra mim, eu queria que minha mãe estivesse aqui hoje para me apresentar a vocês, mas não é nessa festa que talvez ela venha na de Matamba. É bem provável que é em dezembro, né? Que é do meu Odum mesmo. Então, assim, ela não vem, mas eu queria muito, porque ela ia falar, ela tem tanto orgulho de mim, eu acho que ela já me ligou 2 vezes aqui, que eu falei pra ela que vocês iam vir aqui entrevistar. E ela já fica, né, pra querer saber o que foi, como é. Então, assim, a minha mãe sempre foi meu braço, ela sempre me protegeu de tudo, ela sempre esteve comigo. Quando o meu avô e minha avó me levaram para a espiritualidade para cuidar de mim, da minha saúde, né, e que eu sabia que tinha essas entidades e que a pombogira ia vir, o que acontece? Minha mãe, todo mundo me abraçou. Tanto que a saia que eu vesti, minha mãe que costurou a saia. Então, assim, eu estava em braços seguros. Que não acontece isso com todo mundo, porque tem um preconceito, tem. Então, naquela época, o evangélico não tinha vez na minha casa, o povo não tinha, e o católico também não se metia nisso. Então, se eu tinha problema de saúde, eu tinha que cuidar em algum lugar, mesmo que tenha sido dentro de um candomblé, eu podia ir. Minha família ia levar. Quem mandava era a minha família. Tata. Fui. Hoje, meu fígado não é o melhor fígado do mundo, né? Mas eu não bebo álcool, não bebo nada, não gosto nada disso. Né? Então, assim, só a entidade que faz isso. Então, a entidade sabe preservar e cuidar dessas partes. Mas o meu fígado hoje, ele não é mais um 100%. Mas eu não perdi ele, porque eu ia perder meu fígado. Né? Eu tava com hepatite. Os meus olhos eram extremamente amarelos. A minha pele toda, assim, eu tinha que fazer xixi na brasa. Eu tinha que comer goiabada por causa do meu herê. Porque o meu herê falava, o meu herê é Pelegia, o nome do meu herê. Né? Mas ele é o eremônio. Eu falo que ele é, porque eu nunca vi um herê tão danado como o meu herê. Mas o meu herê era assim, ele queria que eu comesse o doce, porque era bom pra minha doença. E ele comia muita goiabada, pedaços de goiabada que meu avô fazia. Hoje meu avô fazia doce de banana, até hoje eu faço na minha casa, que eu aprendi, e eu faço doce de banana. Doce de abacaxi, eu faço doce de abacaxi por causa dele. Jaca sempre entra na minha casa, até ontem tinha jaca, porque o meu herê gosta de jaca, fruta-pão. Então são coisas da antiga, que aqui no Espírito Santo é muito difícil de achar, mas eu consigo. Eu consigo trazer, fazer, aqui faz, meu filho faz o doce de banana, é tudo assim. Então, eu sempre fui abraçado. Então, quando minha pombogira começou a dar a aparição dela, meu irmão falava assim, viadinho, hein? Comigo eu falei, para, eu nunca queria assumir que eu era. Né? Mesmo sabendo que eu adorava ver os homens. Mas eu não queria assumir, porque a idade eu não tinha pra isso. Então eu falava, para com isso, mãe, ó o Dedé aqui, que eu chamava meu irmão de Dedé. Ó o Dedé aqui, ó, me chamando de viadinho, falava bem assim comigo. Aí meu irmão, tô brincando e tal. Aí, quando a minha pombogira começou a se manifestar, a cigana veio em terra. Olha um episódio importante da cigana. A minha mãe tinha 2 casas na Bahia. Em Porto Seguro. Uma ela vendeu. E para quem ela vendeu, eu tô contando isso agora porque a minha mãe falava assim, meu filho, quando você tiver um momento de contar para alguém a sua história, você pode contar essa parte também. Porque a minha cigana foi quem tinha... A minha mãe vendeu uma casa para uma pessoa, só que essa pessoa não pagou o dinheiro que tinha que pagar para casa, mas já tinha colocado homens dentro da casa para segurar a casa para minha mãe não entrar, porque a minha mãe era mulher solteira. E naquela época só tinha nós como os filhos. A minha cigana... Ela me pegou no bairro vizinho onde nós estávamos morando, enquanto a nossa nova casa ia construir, e a nossa casa que vendeu, eles já estavam tomando conta, não queria que minha mãe mais pegasse de volta. Minha cigana falou, me dá um copo. Eu lembro que ela veio em terra, a minha cigana, e a minha mãe falou assim, ó, ela pediu um copo e falou assim, bota aqui uma champanhe e vamos lá.
E ela foi do bairro, mais ou menos meia hora do bairro, até onde era a nossa casa. Que a gente era no Mirante Caravelas e em Serra Dourada, ó, eu já confundi. E Fontana 1 era cá. Então, assim, lá vai ela na rua. Eu virado, né? Com minha mãe do lado, meu irmão do lado, vamos lá. Quando chegou lá, ela mandou chamar o rapaz não queria abrir. Aí ela falou assim, abre essa porta agora, senão eu vou pular aí. E se eu pular aí, você não vai sair daí vivo. Aí ele abriu, um senhor alto. Minha mãe me contando, eu fico assim, estarrecido quando ela me conta. Aí ela falou assim com ele, só falou uma coisa com ele assim, eu conheço você de velhas datas. O que está acontecendo aqui é injusto. Então você pega as suas coisas e pode ir embora e deixa essa família ficar nessa casa, senão você vai perder a sua. Olha, não demorou 10 minutos, ele já entrou lá, tinha mais 4 rapazes lá dentro, saíram, foram embora. E ela na esquina lá. Ela não foi embora, ela ficou lá na esquina. A minha mãe, vamos embora, eles não vão fazer isso, eles não vão deixar a casa. A minha mãe tá aí viva para te contar esse enredo. E assim, deixar a casa, o meu cachorro ainda estava lá dentro, que eu tinha um Rottweiler, lindo o meu cachorro, estava lá dentro ainda, não tinha ido embora, não tinha fugido, depois que ele foi embora. Porque eu acho que o meu Exu mandou ele embora. Porque chegou a hora dele de não estar mais lá com a gente. Então ele já estava ficando com raiva, latia demais, mordia, então aí... E a gente voltou para aquela casa de novo, enquanto a nossa estava sendo construída. Depois a minha mãe vendeu, aí esse homem que tinha enganado a minha mãe, foi até a minha mãe, pediu perdão, pediu desculpa, pagou o restante, aí sim a minha mãe conseguiu fechar outra casa, arrumar bonitinho, que ela tá morando até hoje. E o que o senhor acha? Hoje tem muito preconceito das pessoas que falam assim, quem recebe entidade feminina é gay, homem hétero não recebe. O que o senhor acha sobre isso? Não, eu tenho héteros aqui que ficam loucos para receber pombogira, mas não tem pombogira. Eles não recebem pombogira, mas eles são loucos para receber também. Queria tanto uma pombogira. Você tem que ver os meus negão aí, meus filhão, tudo grandão, querendo receber pombogira. Não acontece, não tem. Eu acho que isso já vem mesmo de um preconceito mesmo, da intolerância, né, da homofobia das pessoas, e de achar que, porque tem pombogira, você é gay. O meu filho recebe Micaiá, é de Iemanjá. O meu filho bota saia, é lindo a Iemanjá dele, é linda, sabe? E isso não, hoje meu filho é casado, tem filho, que é aquele anjinho que estava chorando aqui agora. Não tem isso. Acho que as pessoas nascem para ser quem elas querem ser. E é marcado isso na vida da pessoa. Se eu, por exemplo, falo para as pessoas, acho que eu sou gay. Né? Eu digo para as pessoas, não, eu sou gay, eu sou aquilo que eu quero, eu não faço parte do LGBTQIA+, PK, não faço. Eu sou aquilo que eu quero ser. Se eu quiser ser bi, eu vou ser. Se eu quiser ser um hétero, eu vou ser. Se eu quiser ser um gay, aquele bem gaysão mesmo, eu vou ser. Eu boto o meu shortinho curtinho, vou rodar mesmo, não tô aí. Mas eu quero ser quem eu sou, me dá liberdade para me ser o que eu sou. Deixa eu ser isso, não vai mudar o meu caráter com as pessoas, a minha dignidade com as pessoas. Eu não vou destratar ninguém, não vou maltratar ninguém. Eu só quero que me respeite o mesmo tanto que eu respeito. Acabou. E assim vem eu sendo. Eu cheguei numa época aqui, na época que eu cheguei aqui, gay não se misturava com héteros. Quando eu cheguei aqui no Espírito Santo. Era um problema. E a primeira coisa que eu fiz, eu fui dar aula numa escola lá em Vitória, nos sábados e domingos, que tinham aquelas escolas abertas. Mulher, eu dava aula lá. E foi lá que eu conquistei meus primeiros filhos. Você acredita? Na escola aberta. E os meninos que eram danados, bandidão de rua, eram danados. E eu era um gay. E daí? Mas o que os pais queriam? Consertar os filhos, que eles não tiveram condições de consertar. Vê os meus filhos hoje. Os filhos deles, e eles vêm na minha casa, os pais deles vêm, as mães, vem todo mundo pra cá. Por quê? Porque deu certo. Há uma coisa que sim, tem limite de respeito. Você respeita, eles me respeitam, eu respeito, vamos viver pelo sagrado. É importante. Então assim, o preconceito, ele não teve força de bater com a minha família. Não teve. Meus filhos ouviram muito. Tá pegando Gerdã, hein? Eles falavam isso. Sabe o que meus filhos falavam? Tô pegando mesmo. Vai lá pra você também pegar, que eu sei que você quer. Por isso você tá falando de mim. Era assim, eles levavam tão em brincadeira e foram vivendo. E hoje, ninguém mais fala sobre isso. E falar que tá pegando, ninguém fala mais sobre, porque a resposta deles está na ponta da língua. Entendeu? Então, para a pessoa não ser diminuída e falar uma brincadeira dessa, eles nem brincam. As pessoas, os preconceituosos, talvez os ignorantes, por pouca sabedoria, talvez eles hoje não, eles meiem um pouco do que eles falam. A gente encontra muito isso dentro da nossa religiosidade. E isso a gente encontra muito, agora no lado de fora não. Porque, Gerdão, você fala muito que as pessoas erradas estão também dentro da nossa religião. Está, e não é pouca.
Eu fui perseguido e não foi por pouco, não foi muito tempo. Eu, Tata Gerdan de Matamba, eu fui perseguido a um ponto que quase eu desisti da minha religiosidade se eu não tivesse o meu sagrado, a fé que eu confio neles. Porque senão eu já tinha desistido. O problema não é religião, são as pessoas. São né? pessoas. Qualquer uma. Exatamente. É esse caminho aí. Tata Gerdan, quando a gente fala de casa de candomblé, a gente está falando de um organismo vivo. Sim. E já falou aí da Padilha, como ela é uma mãe, do acolhimento dos seus filhos. Como você lida com a educação de terreiro para que esse organismo vivo continue, a tradição continue, logo você leva tanto em consideração essa tradição? Então, eu penso em deixar o meu legado. É a primeira coisa da minha vida. Eu quero deixar o meu legado. Meus filhos estão aprendendo, eu falo que eles são aprendizes de feiticeiro. Porque meus filhos estão aprendendo porque eu quero manter meu legado. Eu não quero que aconteça o que aconteceu com um irmão meu, que ele faleceu e a história dele acabou numa guerra entre filhos para quem levava tudo que tinha na casa dele. Nunca que eu vou querer isso para minha vida. Então, eu educo os meus filhos, eu converso com meus filhos. A gente tem momentos aqui, tem dias que a gente só vem para aqui para conversar. Porque eu acho que tudo tem que ser esclarecido. Aqui eles carregam um caderno que eu digo que é um caderno de decanato. Pode pedir um caderno a qualquer um desse aqui, eles têm um caderno deles, onde eles escrevem todas as vivências que acontecem aqui no dia a dia, quando é chamado para estar aqui na casa. Então, assim, do mais velho ao mais novo, todos têm que escrever. Eu estive lá. Então, eu estou aqui com um exemplo. A primeira coisa que eu tenho que ser é um bom exemplo. Então, eu não posso roubar, eu não posso ensinar a pegar o que é dos outros, eu não posso dizer que tem que se juntar para bater em alguém, apesar que muita gente merece porrada, mas eu não posso fazer isso com os meus filhos, que eu estou jogando eles numa boca de leão. Então, eu não posso fazer isso. Então, tudo que eu posso ensinar, e digo para eles que toda a vida tem os dois lados. E os meus filhos são conhecedores disso. Quer andar no lugar errado? Anda, olha lá o caderninho lá, ó. Quer andar no lugar... Tá vendo? Todo mundo tem seu caderninho. Quer andar no lugar errado? Ande. É uma escolha sua. Aqui eu trabalho com escolhas. Eu tô te mostrando o lado que você tem que andar. Se você não quiser andar. Eu tinha um filho aqui, hoje eu me sinto um vitorioso, já falando para você como é que vai fazer para mim poder dar o segmento de tudo que eu estou ensinando para os meus filhos, nessa casa viva que é o candomblé da minha casa. O meu filho, eu vou chorar de novo, porque quando eu falo dele, eu me emociono. O meu filho, ele entrou no mundo da droga, ele foi fraco, e ele era um filho de Xangô, da justiça, e isso é que me deixava com muito medo. O meu filho entrou no mundo das drogas, a família abandonou, todo mundo abandonou meu filho. E eu disse, eu não vou te abandonar. Eu vi meu filho andando descalço. Calma aí. Eu vi meu filho pedindo comida, já feito no santo, tá? Por causa da maldade dos outros, porque as pessoas queriam tanto a cabeça do meu filho, que eles conseguiram fazer meu filho ficar brigado comigo. Através da esposa do meu filho, conseguiram colocar meu filho contra mim um período e levaram para outra casa. E lá eles tentaram fazer muitas coisas com meu filho. Só que o santo do meu filho era tão forte que meu filho saiu em menos de 5 dias de lá, meu filho saiu de lá. Só que meu filho já estava com uma marca, porque o sagrado ele cobra cada tostão de... Não é que ele cobra, mas ele fala que quem deve paga. Não tem jeito. Se você deve, você vai pagar. Você tem que ser responsável, por isso que eu falo que eu temo sempre andar, eu fazer sempre tudo na linha para isso não acontecer. Então eu vi meu filho indo assim, na vida na rua, dormindo, acordando. O meu filho me deu, esse mesmo filho que caiu nesse mundo, ele me deu um neto. O meu neto ele foi feito no santo na minha casa, hoje ele foi o meu primeiro Tata Combone da minha casa, o meu primeiro Ogã foi ele fez o santo dentro da minha casa com 1 aninho de idade. Tenho aí fotos, depois eu posso mandar para vocês. O primeiro, foi a maior felicidade da minha vida, foi ele ter me dado esse menino como meu neto, porque ele era meu filho, e também como meu filho, porque eu fiz ele. Eu fiz o santinho dele, né? Arrumei o santinho, a cabecinha dele. E meu filho ficou uma temporada onde ninguém mais queria saber do meu filho. E eu dizia aqui da minha casa, eu não vou abandonar ele. Eu não vou abandonar ele. Olha, foi uma luta de anos, uns 2 aninhos, 3 aninhos mais ou menos. Lutando, aonde ele estava, eu descobria onde ele estava, eu ia, perguntava se estava com fome, se precisava vestir, tudo isso. O
que eu estou dizendo para você? Porque esse menino, esse meu filho, ele era uma alma forte aqui dentro da minha casa, porque ele tocava tambor, ele guardava as zoelas, ele me lembrava das zoelas, ele me lembrava as datas dos orôs que eu tinha que fazer. Ele praticamente era o meu robozinho de memória. E quando eu perdi ele, eu fiquei bagunçado. Então a minha estrutura balançou muito com isso também. Quando eu via as pessoas em terreiros que eu ia, eu falava, eu vi seu filho. Eu falei, onde você viu meu filho? Porque eu não tinha vergonha das pessoas falarem comigo, porque as pessoas falavam comigo com deboche, para dizer, né, que tentar me diminuir, mas isso não era vergonha para mim, porque foi uma escolha do meu filho, não foi uma escolha minha. Se ele tivesse atentado a ouvir tudo que eu ensinei, ele não ia estar lá. Como nenhum da minha casa foi para lado ruim. Todos seguiram e estão até hoje me dando orgulho, trabalhando. Chego aqui em casa, pai, aqui, ó. Você for ali na cabeceira da Padilha, você vai encontrar um monte de dinheiro. Ah, não pode falar isso, senão o bandido vem assaltar minha casa. Tô brincando. Entendeu? Porque eles trabalham, lutam, eles botam lá dinheiro. Eu não peço, não. Nunca precisei pedir dinheiro a filho meu. Eu sou trabalhador, eu corro atrás. Eu tenho, sabe aquela coisa do orgulho? Ah, eu tenho orgulho. Aí eu sou orgulhoso. Não, ficar pedindo dinheiro a filho, não. Esse filho, só voltando, é ele que é a resposta da sua pergunta. Hoje, eu fiz há um tempo atrás uma malá para ele, porque ele era de Zaze, né? Um ângulo, né? E eu tinha que fazer uma malá para ele, mas ele tinha que estar aqui. E aí ele tinha que estar aqui uma semana, porque eu tinha que tirar a desintox... essa palavra, que é o excesso de droga, né? Sim. E foi o que eu fiz. Ele ficou 7 dias aqui na minha casa, sem usar nada, para mim poder tentar fazer a oferenda e cuidar dele. Depois desse dia, tá lá na rede social, no Instagram, a festa que eu fiz, a fogueira de Xangô que eu fiz para ele. Eu fiz uma fogueira. Quando eu vi ele bem aqui, começando a ficar bem, eu falei, não vou fazer só a malá, não. Eu vou fazer a fogueira. E fiz. A mãe dele veio aqui e foi ela que entrou com a malá na mão. A mãe dele que é de antiga, né, de Yansan, que ela é de Yansan, e ela tem 2 filhos de Xangô. A mãe dela entrou e ele atrás, Xangô atrás. Zaze, na minha casa fala Zaze. Ô Zaze, atrás. Depois daí, meu filho era tão magrinho, perdeu, sabe, tudo. Ele parecia um louva-a-Deus, tão magrinho. Se você olhar meu filho hoje, você vai falar, realmente, você não pode perder a fé no seu sagrado nunca. Você realmente ensina mesmo. Você tem vida no seu sagrado e o seu sagrado tem vida em você. Meu filho tá aí dentro ajudando. É um negão, barrigudão. Ele engordou, ele mora com a família dele, ele voltou para a esposa dele, ele cuida do filho dele e ele tá aqui. O momento dele aqui, ó, tá ajudando nas coisas do santo, porque ele deve isso ao santo, ele fala. Ele que fala, eu devo isso aos meus santos. Ele tá aí, depois eu vou apresentar para vocês. Tá aí dentro. Então, assim, é isso que é vivo na minha vida. É quando eu não posso desistir de nenhum. Aqui eu reconstruo. Por isso que aqui continua em pé. Porque eu reconstruo, eu não coloco para fora. Para mim, colocar alguém para fora daqui é porque o Sagrado falou, bota logo, porque senão você vai se destruir aqui. E se eu botei para fora alguém aqui, foi um só. Na minha vida toda, um filho só. Só. O resto eu dou uma suspensão, uma advertência. Só que o filho não aceita isso. Aí prefere ir para outras casas. Não tem problema. Vai com caráter. Não fale mal do seu pai, não fale de quem te arriou uma comida, não fale de quem lavou sua cabeça, e não fale, mas conte como você chegou. Que é isso que ninguém faz, irmão. Exato. Ninguém conta como chegou na minha casa. É incrível o senso do ridículo deles. E as pessoas que abraçam, porque eu acho que isso é que é errado, que eu acho que zeladores e zeladoras, pais de santos, não deveriam fazer isso. Tem que ter rumbê. Eu digo que eu tenho rumbê por isso, porque se alguém de outra casa vir na minha casa, eu quero saber por que essa pessoa saiu da outra casa. Mas eles não fazem isso, não. Falou que é os filhos de Gerdá? Bota pra dentro. Sabe por quê? Porque meus filhos têm educação, têm conhecimento, são dedicados. Quem não quer uma pessoa já feita assim? Quem é que vai querer uma pessoa com a cabeça difícil? Não vai. Vai querer que já tá mastigado, é mais fácil para seguir o candomblé. Entendeu? Então eu carrego essa marca. Eu carrego essa marca de ter bons filhos na minha casa. Você pode ir em qualquer lugar. Os filhos daquele pai de santo, eles são maravilhosos. Atendimento na minha casa, nenhum filho meu faz ninguém passar vergonha nunca. Eu já não faço. Eu grito, eu só falo alto. Vocês já viram que eu falo alto? Eu sou assim, eu sou baiano, eu falo alto. Se eu tiver que falar assim, meu filho não faz isso, tá errado, eu vou fazer. Ah, é porque tá intimidando? Não tô. Filho meu eu conheço mais do que todo mundo que estiver aqui.
Então eu sei porque eu estou falando aquilo ali pro meu filho, entende? Então, essa é a essência da pergunta que você me fez. Por isso que eu digo que aqui vai manter vivo e vai crescer. Porque aqui tem muitos filhos que têm gratidão e eles não abrem mão dessa gratidão, seja na minha presença ou na minha ausência. Nenhum filho nunca roubou nada meu, nunca pegou nada sem me pedir. Filho meu aqui está se dedicando a fazer as coisas, mas tem que me perguntar. Às vezes eu sou o chato da família. Eu que sou. Eu que sou chato, eu que falo, tira tudo isso aí e bota de novo. Eles olham pra minha cara, meu pai, tem horas que eu tô fazendo, se vira. Às vezes eu boto de propósito. Só pra me ver a paciência, pra caçar briga, confusão. E os filhos hoje não estão nem querendo mais brigar comigo, e eu fico até chateado, que eu gosto de ter uma discussão, eu gosto de me alterar. Eles não querem mais, eles já entenderam que não precisa mais discutir comigo. E é isso que eu não queria que acontecesse, porque eu acho que é isso que me fermenta, não tem? Que me deixa bem, discutir com meus filhos. Briguei mesmo, não tem essas coisas? Não tem, aí fica só lenga-lenga aí. Eles falam, meu pai pode ser assim, meu pai, que chatice. Eu gosto quando faz o contrário pra me brigar, mas é sobre isso, entendeu? Gerdan, ela perguntou sobre o que Padilha falaria. Mas o que o Gerdan falaria para Padilha se ela estivesse aqui agora diante de você? Eu choraria primeiro, porque às vezes em sonho eu me encontro com ela, eu vou chorar, porque eu sou assim mesmo, quando eu amo, pronto, acabou. E falar para Padilha, ou falar com a presença dela, eu vou chorar. Não tem jeito, gente. Vocês vão me gravar chorando, não tem jeito. E esse choro é um choro de gratidão, tá? Não é um choro de sofrimento, não. É um choro de gratidão porque eu sou grato. Então, assim, Maria Padilha, você é o amor da minha vida. Em todos os momentos. Eu acho que eu nasci para você e você está na minha vida por isso. A minha missão segue por conta sua. Mãe Matamba, ela só deu a ordem. Mas quem está comigo mesmo é ela. Então, assim, essa festa, eu falei em um vídeo meu, essa festa não é nada. Então eu digo assim para ela, Maria Padilha, você é o amor da minha vida. Obrigado. Gratidão é pouco. Gratidão é pouco. Então assim, eu só tenho que dizer para a senhora assim, continua na minha vida, não me abandone nunca. Eu nunca vou abandonar o meu candomblé. Isso eu não vou fazer nunca, mas nunca me abandone. Ela fala assim, seu Gerdan, fecha tudo. Não tem problema, eu vou com você. Fecha tudo. Você quer fechar? Fecha, porque tem horas que eu dou umas loucas aqui. E eu digo que eu vou fechar tudo. Porque tem filhos que às vezes tiram a gente do sério. Mas ela fala assim, fecha. Ela não fala pra mim não fecha não, ela fala fecha. Fecha tudo. Pegue suas coisas e vambora. Eu vou com você. Do mesmo jeito que você criou chão aqui, você vai criar chão aonde você quiser, porque eu vou com você. Como é que eu vou abandonar uma pessoa dessa? Não tem como abandonar uma força dessa. As pessoas não entendem. Né? Chamam de diabo ela, de diabo de não sei o quê, que é maldição. Que eu quero essa maldição pra mim. É uma escolha minha, eu quero essa maldição pra mim, porque foi que me curou, me salvou e tá comigo até hoje. Então não falem de Maria Padilha, tem milhares de Maria Padilha, onde eu vejo uma, eu abaixo pra pedir uma benção a ela, pra ela me abraçar, porque eu quero sentir o calor dela, porque às vezes a minha não veio. Eu fui pro Rio de Janeiro agora, a pombogira anfitriã da Casa Grande lá, que eu fui, falou assim pra mim, eu vou ajudar a sua, eu vou junto com a sua pombogira lhe ajudar em uma situação que vai te ajudar, que eu sei que você já está buscando. Ela sabia disso. Eu fui lá para me ter certeza mesmo. A minha pombogira não foi lá nessa festa, mas ela, a outra pombogira que estava aqui, a anfitriã, me chamou para dizer isso, me deu 7 rosas. Estão aqui as 7 rosas, murchinha, mas estão aqui. Ela falou, leva as 7 rosas, eu vou estar com você, porque eu vou estar junto com a sua pombogira, e ela é a rainha da coroa de fogo mesmo. Eu fiquei desmanchado lá, ninguém entendeu nada, minha pressão caiu, não sei de onde, que eu nem sabia que eu tinha pressão baixa, a minha pressão caiu, e beleza, vamos seguir, porque ela mostra onde ela está. Ela sempre diz, eu estou aqui. Nos meus shows, nas minhas apresentações, nos lugares onde eu vou, eu sempre grito saravá. Muitas vezes eu grito salve Maria Padilha nos meus shows. Hoje não, porque agora eu tô sendo apresentador, não dá pra fazer muito. Mas tipo assim, uma parada gay, de Cariacica, de Vitória, da Serra, eu sempre grito salve Maria Padilha, Laroê Maria Padilha. Por quê? Porque é ela que me mantém em pé. É ela que faz meus pés funcionarem, minha mente equilibrada, sabe? E é isso, é isso. Então, assim, você me pegou com essa pergunta e eu falar o que eu diria pra ela é muito complicado. De verdade, é um amor verdadeiro e único. É meu, esse é meu, do meu coração, é meu, entende? E é sobre isso também. Salve, Padilha. Ai, Laroexu. Axé, salve. Salve a minha coroa de fogo. Laroexu. Como eu amo essa mulher. Laroexu.
Olha, pena com pena vai ter que pagar. Agora que essa porra vai apertar, caralho. Toca meu samba, moço. Deixa esse negócio folgado aí. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Um monte de bombozinho e rostinho. Daqui a pouco eu vou... Farinha pouca, meu pirão primeiro.